Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a divulgação do Evangelho, da doutrina espírita. Faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos nessa tarefa de levar o estudo, de levar as reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. E para iniciarmos mais essa atividade, iniciamos sempre pedindo permissão ao nosso Pai da vida, ao nosso Pai maior, o nosso Criador, a gratidão por essa existência, pela nossa capacidade de fazer reflexões, de aprender. Somos seres infinitamente pautados para evoluirmos. O aprendizado é parte da nossa jornada. Então, em primeiro momento, agradecemos ao nosso Pai da vida essa oportunidade. Agradecemos também a Jesus, o nosso irmão maior, que nos trouxe, através do seu Evangelho, o nosso manual de conduta, de como devemos direcionar a nossa vida, o nosso proceder, os nossos comportamentos, pautado no amor, pautado na caridade. Também agradecemos a espiritualidade que tanto nos inspira, nos conduz através dos bons pensamentos, que nós possamos sempre nos fortalecer. Sendo assim, pedimos que esses benfeitores possam sempre estar conosco, adentrando em nossos lares, deixando aqui a paz, o amor, o fortalecimento no lar e no coração de cada um. Que nós possamos deixar adentrar em nossos corações, em nossos pensamentos, tudo aquilo que nos faz progredir moralmente, espiritualmente e intelectualmente. É assim que estamos fadados à evolução, é a lei do progresso. E essa noite iremos falar sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Estamos aqui no capítulo 25, o título central é Buscai e Achareis. E hoje vamos falar, sobre os itens 6, 7 e 8, observar os pássaros do céu. Então esses são os ensinamentos de Jesus no chamamento, do estudo dessa noite. E ele começa: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que alimento e o corpo não é mais do que roupa? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, eles não colhem. Eles não amontoam nada nos seus celeiros, mas vosso Pai Celestial vos alimenta. Não sois muito mais do que eles? E também porque vos inquietais pela roupa. Observar como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham,
e eles não fiam. Entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe de manhã e amanhã será lançado ao fogo, quanto mais terá cuidado com o que vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos ou beberemos? Ou de que vestiremos? Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que delas tende necessidade. Então aqui, né, nessas citações, o chamamento é para nós, quando eles falam, né, olhai os pássaros dos céus. Isso nos remete a olhar para o alto, olhar para cima, olhar para o nosso Criador, olhar para o espiritual. Nós, na maioria das vezes, como estamos aqui no nosso mundo material, sempre voltamos as nossas preocupações e os nossos olhares para os excessos do mundo material. Então, o chamamento, olhai os pássaros no céu, vamos elevar o nosso olhar. O que realmente importa? Nós temos tanta preocupação, né, no nosso mundo moderno, com as coisas consumistas, né, que o mundo material nos deslumbra. A todo momento somos chamados e desviamos a nossa atenção, enquanto espíritos, para as coisas da matéria. E vamos se perdendo nesses olhares, esquecendo de olhar para o céu, esquecendo de olhar para cima, para as coisas espirituais, onde nos ocupamos, na maioria das vezes, com as coisas que nos consomem demasiadamente e criamos muitos consumos desnecessários. Se nós observarmos, né, o atual momento que passamos, nessa condição da pandemia que já dura, né, por volta de 6 meses, né, é um convite para uma reflexão. O que realmente é necessário para a nossa existência? Pois vimos que muitas coisas que consumíamos antes da pandemia, né, tivemos que mudar os nossos hábitos de consumo, de necessidade, o que era prioridade. Então, esse momento pelo qual a humanidade passa também é um momento de reflexão sobre essa sociedade de consumo na qual nós vivemos. Pois o homem moderno, através dos bens de consumo, está sempre buscando, né, preencher um vazio existencial e acaba entrando num círculo vicioso, né, de autoconsumo. Porque, na maioria das vezes, o ser humano ele acaba perdendo, né, o referencial espiritual e ele procura, né, tapar esses buracos existenciais, né, com o consumo. Aí essa falta, né, que sentimos por não conseguirmos olhar para dentro de nós, de alavancar os nossos valores de ser, vamos nos preenchendo com o ter. E esse consumo ele vai virando uma bola de neve em nossas vidas. E aquilo que deveria ser necessário acaba sendo um consumo desenfreado.
Pois ele fala aqui no Evangelho: observai as aves dos céus. Eles eles não acumulam em celeiros e não falta alimento. Olhai os lírios do campo, que hoje eles estão vigorosos, bonitos e muito mais belos do que qualquer roupa de luxo, e amanhã eles têm a durabilidade perecível, né? Como tudo na natureza, enquanto está no vigor, é bonito, é lindo, tem uma beleza primorosa, mas com a vida perecível se acaba. E nós nos preocupamos o tempo todo em amontoar coisas, muito mais daquilo que necessitamos. Podemos citar, no caso da roupagem, da vestimenta, né, as necessidades de consumo que a indústria da moda nos impõe, com lançamentos, né, primavera, verão, outono, inverno, todo ano, toda estação, mudando o tipo de tecido, de padronagem, e instigando, né, que seremos aceitos, estaremos bem vestidos, naquele padrão estipulado pela moda, sempre atualizado, estimulando sempre esse consumo desenfreado, onde as pessoas elas vão criando necessidades desnecessárias e vamos assim nos afundando nessa questão do ter, em detrimento do ser. Porque essa sociedade de consumo, ela valoriza as coisas materiais e despreza realmente o que é essencial ao homem, que é o sentimento e esse crescimento espiritual, esse olhar para cima. E aí vamos nos prendendo a olhar para baixo, olhar as necessidades materiais, necessidades desnecessárias. Observar a natureza, que flui de forma tão singela e tão simples, e não falta nada. E ele cita, né, na passagem, homens de poupa café, não confiam em Deus. Então a nossa relação com Deus, ela está equivocada, porque nós não olhamos para cima, nós não olhamos para o alto. Então o ser humano, ele está ainda muito conectado, né, a essa coisa rápida, né, de juntar, ter essa equiparação social. Eu vou ser só valorizado se eu tiver aquele celular moderno, aquele carro do ano, se eu andar com a roupa da moda. Não importa os meus valores morais, os meus sentimentos, a minha conexão, né, com o próximo. O ser humano, na atualidade, ele é valorizado pelo que ele tem e não pelo que ele é. Muitas vezes a gente vê isso, né, até nas mídias sociais, né, as pessoas que querem seguir o influencer digital, né, que está na moda, que fala sobre modo de se vestir, sobre coisas do mundo material. Será que nós, né, não vamos pensar na necessidade que nós temos de seguir Jesus, né, dar um like para Jesus, acompanhar os ensinamentos de Jesus? Porque tudo, né, que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus, vai trazer lições que vão pautar a nossa vida em outros padrões.
Então, quando nós temos contato com os ensinamentos de Jesus, a gente vai aprender a pautar a nossa vida, né, de um padrão diferenciado do senso comum, onde as pessoas têm as mesmas respostas, né, para o compartilhamento das relações sociais. E à medida que a gente passa a entender o Evangelho e aplicá-lo no nosso dia a dia, o nosso comportamento ele vai saindo desse senso comum, porque nós vamos ter um outro referencial, né, para transitar na nossa existência, para a gente compartilhar com o nosso semelhante, para nós resolvermos as nossas questões. E aí nós vamos aprendendo, né, como lidar com o outro. E se eu não sei lidar com o outro, né, porque esse outro me magoa, aí a gente abre o Evangelho e tá lá Jesus falando sobre a questão do perdão, sobre a questão da indulgência, sobre a paciência, a tolerância, a resignação, sobre a questão do inimigo. Porém, a gente não quer se comprometer, a gente não quer olhar para cima. Nós preferimos ficar no senso comum e olhar só como todo mundo reagiria em relação à mágoa, à raiva, ao ódio, à vingança. É o senso comum, é o que todo mundo faz. Esse é o mundo material. Então, o convite é mudarmos o nosso padrão de comportamento, é valorizar realmente as coisas que importam. Porque tudo demais é perecível, não vamos levar. Nada desses tesouros que nós vamos amontoar aqui, nós vamos levar. Eles vão ficar todos aqui, né? A nossa roupa de marca, o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens. Eles vão ficar. E o que nós vamos levar? É o nosso progresso moral, é a nossa capacidade de expressar os sentimentos em relação a nós, em relação ao nosso próximo. E nós não queremos dar conta, né, de mudar esse senso comum, né? Nós não estamos dispostos ainda a abrir mão, né, de coisas desnecessárias para nos atentarmos para os ensinamentos de Jesus. Por isso que nós entramos em conflito. Por isso que nós estamos sempre nesse vazio existencial, buscando preencher com as coisas do mundo material. E nós vamos perdendo, né, as nossas referências espirituais. Então, esse momento no qual nós estamos vivenciando, né, nesse desafio que todo o nosso planeta está passando, na questão do campo da saúde, né, na busca de um comportamento novo em relação a como que a gente lida, né, com os nossos padrões antigos, em relação à higiene, em relação a desperdício de tempo, de dinheiro e de alimento. E quantas pessoas estão necessitadas, passando por muitas dificuldades. Então, estamos caminhando nesse aprendizado, e nada é por acaso. A cada momento que a humanidade passa por um desafio novo, é para que ela avance nessa condição de evoluir, de progredir, de melhorar, né, a condição de olhar para o próximo, de enxergar o outro.
É assim que caminhamos na nossa condição de espírito, caminhamos para uma evolução. E estes desafios nos quais estamos nos confrontando é para aprendizado. E eles continuam, né? Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso não estejais inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta seu mal. São Mateus, capítulo 6, versículos 19, 21, 25 a 34. Então, quando nós encontramos o ponto de equilíbrio na nossa fé, a nossa confiança em Deus, sabemos que Ele nos provê do que é necessário, porque Ele nos deu a capacidade da inteligência. Então, através da nossa inteligência, nós vamos buscando os recursos, né, para soluções dos desafios encontrados. Então, nós temos o recurso em nossas mãos, mas nós nos desesperamos, nós ficamos sempre inquietos com o amanhã e acabamos perdendo a conexão com o nosso presente. Por isso, a necessidade de amontoar coisas, porque queremos amontoar, fazer provisões para o futuro, esquecemos de viver o presente. E muitas vezes abrimos mão da nossa família, de uma condição de uma qualidade de vida, nos debruçando somente na condição de juntar dinheiro, de comprar coisas. E a gente nem sabe se vai alcançar o dia de amanhã. E perdemos muitas vezes a nossa saúde, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio e o convívio harmonioso, né, com os nossos entes, em detrimento dessa busca desenfreada do ter. É disso que o nosso Evangelho está nos alertando, para não nos inquietais com as coisas que serão providas conforme a nossa vontade de colocarmos, né, uma energia, a nossa inteligência, mas de forma equilibrada, atrás do necessário. Precisamos sim das coisas do mundo material, do necessário. E o necessário não pode nos trazer o desequilíbrio. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho, consequente de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas. Se tal tivesse sido sua condição normal na Terra, não teria jamais saído do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem fazer nada. Tal não se pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis naturais. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Então aqui vem a explicação, né, do Evangelho, dessa passagem, que aqui não está estimulando ninguém a ficar na zona do conforto, esperar que as coisas caiam do céu. Não, absolutamente não é isso que está sendo aqui falado. Muito pelo contrário, o homem já alcançou todo o progresso que alcançou até hoje, devido à capacidade cognitiva que lhe foi imputado através do Criador, a inteligência. E através dessa inteligência não faltará nem abrigo, nem roupa e nem alimento ao homem,
porque ele tem essa capacidade de buscar essas necessidades. Então, ele não é um telespectador que as coisas caiam do céu, o alimento vai cair do céu, a roupa, as necessidades do mundo material. Não, ele tem condições de prover essas necessidades, porque nascemos sem nada, mas temos a nossa capacidade intelectual de buscar o necessário para a nossa existência aqui no mundo material. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que o homem trabalhe ao seu lado. Ela não se vem sempre Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham no meio de se livrar da dificuldade. Então, aqui, confiar em Deus. Né? Temos essa conexão com o Criador, né? Com os benfeitores, a nos inspirar, a encontrarmos os caminhos, a boa ideia, as boas intuições, para que possamos superar as adversidades. Mas para isso, precisamos estar ligados, né, à nossa vida espiritual. Essa importância, né, dessa conexão. Deus conhece todas as necessidades e a provê segundo o necessário, mas o homem, incansável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. Então o homem não se perde no necessário, ele se perde no supérfluo, porque ele é insaciável nas suas necessidades no que se refere ao material. Então a providência o deixa entregue a si mesmo, frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então nós temos que ter cuidado nas coisas que a gente deseja, porque nem tudo aquilo que a gente deseja é bom para nós. Então nós temos que pensar na nossa vida futura. A nossa vida futura é a nossa vida espiritual. O que nós estamos almejando para a nossa vida futura? Isso está muito relacionado com o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação moral. Então esse evangelho, ele vem bem forte a nos direcionar sobre a questão desse consumo desenfreado, esse apego que nós temos às coisas materiais, as coisas que nos fazem esquecer do nosso real objetivo enquanto espírito. Estamos no mundo material e aqui necessitamos, né, das coisas do mundo material. Mas não podemos nos deslumbrar, né, e nos desconectar com a nossa o nosso real objetivo. E o nosso real objetivo é amar. Amar no sentido de caridade. Amar ao nosso próprio e amar a nós mesmos, enquanto espíritos. E esse amar a nós mesmos enquanto espíritos é trabalhar nesse desafio constante que é a nossa transformação moral. Pois é essa transformação moral que vai nos direcionar para o alto. Então voltemos ao título: Observai os pássaros no céu. Vamos nos voltar ao nosso Pai da vida e à nossa real vida, a nossa vida futura, a vida espiritual.
Que assim seja, graças a Deus.